Correção do PET volume 3, semana 2, em primeiro ano. Vamos lá então. Olha só, pessoal, esse assunto é a respeito de função do segundo grau, tá? Intervalo dessas funções. Observa só os exercícios que é bem legal. Olha só. Suponha que uma rã, ao saltar do solo, tenha sua posição no espaço descrita em função do tempo, em segundos pela expressão. Então, ela tem essa expressão aqui, em que y é a altura atingida em metros e x é o tempo em segundos. Bom, antes de tudo, vamos fazer aqui um gráfico. Olha só, vamos fazer um gráfico aqui, ó. Tô fazendo um gráfico aqui, aonde vai me dar exatamente o quê? Olha só, aqui eu vou ter o tempo, que vai ser dado por x, tá? O tempo que ele fala é em x segundos, e a minha altura, olha só, é exatamente o meu y, tá? Então, quer dizer o quê? Que a medida, a rã tá aqui, ó. Vamos supor que a rã começa aqui. Aí ela vai dar um pulo. Ela dá um pulo, ela fica um tempo no ar e faz isso daqui, ó. Exatamente isso aqui. Beleza? E aí, pessoal, olha só. Ela fica desse intervalo daqui até aqui, afinal de contas, no ar, né? Ela pula, dá aquele salto, fica no ar por um tempo e aí pousa de novo, não é mesmo? Então, ela tem eles querem saber esse intervalo do tempo, ou seja, esse valor de x aqui, tá? E aí a gente vai trabalhar por meio do gráfico aqui, beleza? Olha só, galera. E aqui a minha altura, observa que tem até uma altura máxima, não é? A rã aqui, olha só, ela começa, ó, altura, tá vendo? Ó, ela vai só aumentando de tamanho, ó, e aí vai diminuindo de novo, afinal de contas, né? Porque aqui ela vai voltando para chegar até estacionar, né? Até voltar ao repouso, beleza? E aí, pessoal, um ponto importante é que a equação que relaciona aqui, lembrando que é y, né? Afinal de contas, essa minha altura aqui, ó, ela é exatamente o meu y, né? Beleza, vou até colocar aqui assim, ó. Afinal de contas, para cada valor de x que eu tenho na minha vertical, eu tenho um valor de x na horizontal. Observa só, para cada valor aqui de x, por exemplo, no tempo 1, eu tenho uma altura y1. E aí, por exemplo, olha só, se eu tenho aqui, ó, se eu tenho x2 no meu gráfico, um x2 que é um tempo 2, eu automaticamente tenho um y2 aqui, que é a minha altura, né? À medida que eu vou aumentando ali o meu tempo, a rã vai aumentando a altura e depois vai diminuindo, né? Beleza, que forma uma parábola. Basicamente, isso daí é uma parábola. E realmente, galera, uma equação do segundo grau desse tipo aqui, ó, y é igual a menos x ao quadrado mais 1,5x é exatamente uma parábola, tá? Lembrando que é uma equação de segundo grau incompleta, sabe por quê? Porque uma equação de segundo grau ela é desse tipo aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. E observa que aqui, ó, esse c aqui, ela não tem. Então, é uma equação de segundo grau incompleta. Beleza, mas de qualquer forma, uma equação de segundo grau. E ela sempre tem essa característica, uma parábola com cavidade para baixo ou com cavidade para cima, tá? Beleza, pessoal. E aí, olha só, o que ele quer? Ele quer exatamente o intervalo de tempo. Ele quer exatamente aqui, ó, essa distância toda aqui, ó. Tá? E como que a gente faz isso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que toda vez que a parábola ela encosta no eixo x aqui assim, ó, igual vocês estão vendo, tá vendo? Ela vai encostar nesse ponto e nesse ponto. Nós chamamos de raízes da equação, tá? Essas raízes da equação é basicamente quando a gente encontra lá, joga os coeficientes lá na equação de Bhaskara e aí acha o x1 e aquele x2. Então, observa que o x1 aqui vai ser zero, afinal de contas ela começa no tempo zero. E eu sei que uma dessas raízes dessa equação tem que ser zero. A segunda raiz vai ser exatamente o tempo total que ela vai ter deslocado, beleza? Então, vamos achar a raiz dessa equação aqui, ó. Então, ó, menos x ao quadrado mais 1,5x é igual a zero. Afinal de contas, é uma raiz de uma equação, eu tenho que igualar a zero. Nós já sabemos que ela é incompleta, então eu não preciso fazer Bhaskara. O que eu vou fazer? Eu vou fatorar, ó. Eu vou fazer da seguinte forma, observa só. Eu sei que esse x aqui, ó, esse menos x, ele está multiplicando, olha só, um outro x para dar esse x ao quadrado. Quando eu multiplico esse menos x aqui por x, eu automaticamente tenho x ao quadrado. Menos x ao quadrado, né? Aí menos, afinal de contas, menos x vezes alguma coisa tem que dar esse 1,5 aqui, ó. Menos 1,5. Afinal de contas, ó, menos x
vezes menos 1,5 tem que dar quanto? Mais 1,5x, ó, exatamente isso aqui. Então, o que eu fiz? Eu fatorei essa expressão. Ah, professor, mas para que você fez isso? Para eu não precisar aplicar Bhaskara, galera. Sabe por quê? A primeira coisa que vocês têm que entender é isso daqui, olha só. Esse menos x aqui é como se tivesse, ó, menos x mais 0. Aí, vezes o quê? Vezes isso daqui, ó. Tá? Vezes isso daqui. O que é isso daqui? X menos 1,5 igual a 0. E aí, isso é a forma fatorada da equação. E ela te dá exatamente o x1 e o x2, sem eu precisar aplicar a Bhaskara, tá? Então, é uma outra forma de resolver uma equação de segundo grau, achar as raízes sem aplicar a Bhaskara. E a primeira raiz está aqui, ó, x1 igual a 0. E o x2, olha só, x2 é exatamente isso aqui, ó. X menos 1,5 igual a 0, então x é igual a 1,5 segundos, afinal de contas é os segundos que eu quero, então esse é o tempo que ela permanece no ar. É isso daqui, ó, x2, ó, exatamente 1,5 segundos, tá? Então tá aí, resolvemos de uma forma mais fácil essa equação de segundo grau, fechou? 1,5 segundos que é o tempo que ela permanece no ar. Vamos para a questão número 2 então, olha só. Num campeonato de vôlei, uma bola é lançada no ar. Beleza. Então, nós já sabemos que ela vai fazer isso aqui, né? Eu tenho aquele gráfico de novo, né? Que ela é lançada no ar, né? Então, ela vai fazer uma trajetória de parábola de novo. Afinal de contas, a gravidade vai atuando, ela tem que ir para baixo. Suponha que a altura, suponha que sua altura seja h, então aqui o meu h, e aqui o meu tempo dado em segundos após o lançamento seja essa expressão aqui. Determina o intervalo de tempo em que a bola permanece no ar. Então, galera, é daquele mesmo esquema. O meu tempo zero, nós já sabemos aqui, ó, T1 vai ser exatamente zero, porque ela é lançada no ar, ela começa com o tempo zero, que ela não está no ar, né? E depois ela vai para o ar, é lançada, começa o tempo aumentando, não é mesmo? E aí o tempo vai aumentando e depois aí ela vai cair, né? Ela vai cair de novo, ó. Então T2 vai ser um tempo que eu não sei qual que é. E aí, como que eu acho esse tempo, galera? É aquele esquema, ó. Toda vez que a minha parábola estiver encostando no eixo X, qual que é o eixo X? Esse eixo vertical, que nesse caso é o eixo do tempo, né? O T. Automaticamente eu tenho o meu tempo 1, que é o zero, né? E o meu outro tempo, que é um tempo que eu tenho que encontrar, que é o intervalo final. Ou seja, as raízes, tá? A minha expressão tá aqui, ó. Exatamente as minhas raízes. Qual o valor do tempo que quando eu jogo aqui, esse meu h aqui é zero? Basicamente isso aí que ele está perguntando, tá? Então vamos lá, como é que eu faço para encontrar? Ó, menos t ao quadrado mais 5t, né? Lembra lá? Igual a zero. E aí, né? Afinal de contas, eu vou achar as raízes. Posso fazer aquele esqueminha de novo da fatoração, ó, menos t vezes um t que tem que dar menos t ao quadrado mais o quê? Menos, né? Pode ser menos. Por quê? Menos com menos dá esse mais aqui, ó. É isso que eu quero. Menos o quê? Menos 5. Igual a 0. Beleza, galera? Então, eu tenho isso aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês, ó? Menos t mais 0 vezes t menos 5, né? Igual a 0. E aí, eu sei que o meu t1 aqui é 0, que eu já expliquei para vocês. E o meu t2 vai ser isso aqui, ó. T2, ó. Vai ser isso aqui, ó. T menos 5 igual a 0. Então, T vai ser igual a 5. 5 o quê? Segundos. Esse é exatamente o tempo que ele me fala. Ó, T2 é igual a 5 segundos, tá? Esse é o tempo aí que ela vai permanecer no ar, pessoal. Beleza, pessoal? Então, vamos para a questão número 3. O lucro de uma empresa é calculado pela diferença entre a receita e o custo. Num determinado empresa, seu lucro é calculado pela função. Então, essa função aqui é o lucro. À medida que eu tenho um P aqui, automaticamente eu tenho um lucro. Em reais, em que P representa a quantidade de peças vendidas mensalmente por essa empresa. Então, à medida que eu tenho um determinado número de peças aí dessa empresa, automaticamente eu tenho um lucro. Determina o intervalo de vendas onde a empresa tem prejuízo. Observa só, galera, essa daqui é uma equação, uma questão clássica de inequação de segundo grau. Sabe por quê? Ele fala que o lucro tem que... determina o intervalo de vendas onde a empresa tem prejuízo. Para ela ter prejuízo, vocês concordam comigo que o lucro tem que ser bem menor que zero? Na verdade, ele tem que ser menor que zero, né? Porque se o lucro for maior que zero, automaticamente eu já começo a ter um lucro, né? Se o lucro for menor que zero, eu não tenho lucro, eu só tenho prejuízo. Então, é isso que ele quer. Ele quer saber, olha só,
Aonde a empresa tem prejuízo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o gráfico dessa equação. Olha só, essa equação é lucro é igual a menos P ao quadrado mais 140p menos 2.400. Galera, esse p aqui ao quadrado, ele tem um negativo na frente. Toda variável que está elevada ao quadrado é exatamente isso aqui, ó, x ao quadrado mais bx mais c. Essa é a equação de segundo grau clássica. Então, observa só que o p ao quadrado é como se fosse o x ao quadrado. E esse a, ou seja, esse menos 1 que está na frente do p aqui, afinal de contas, ele é negativo. E toda vez que eu tenho um a negativo menor que zero, a minha concavidade, ou seja, a minha parábola, que é uma parábola de uma equação de segundo grau, ela tem que ser isso aqui, ó. Desse jeito, tá? Concavidade voltada para baixo. Então, a concavidade é voltada para baixo. Beleza, pessoal. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui. Nós já sabemos que o a é menor que zero. Uma coisa interessante é que o a nessa função, vamos fazer de vermelho aqui, né? O a nessa função, nós já sabemos que ele é menos 1. O b aqui, ele é 140, afinal de contas, ele sempre está na frente da variável onde não tem o elevado ao quadrado. E o valor do c é exatamente o número que está sozinho, 2.400, tá? Beleza, o que isso quer dizer? Quer dizer que agora eu consigo calcular o discriminante. O que é o discriminante? Aquele delta. Lembra lá do delta? B ao quadrado menos 4ac. Então, aí, olha só, discriminante é igual a b ao quadrado. Quem que é o b ao quadrado? 140. Então, vamos lá. 140 ao quadrado menos 4 vezes o valor do a, que é menos 1, vezes o valor do c, que é menos 2.400. Opa, tô fazendo aqui, ó. Vamos lá. Esse resultado aqui, galera, tá dando 10 mil, tá? Eu já vou colocar ele aqui, ó. Tá dando 10 mil, ó. 10 mil. E aí, galera, 10 mil, vocês concordam comigo que é maior que zero? Sim, né? Se é maior que zero, galera, significa que eu posso fazer isso aqui, ó. Cortar essa parábola aqui. Sabe por quê? Quando eu corto essa parábola, significa que essa parábola tem dois valores aqui que ela está encostando nesse eixo x, nessa reta que eu fiz aqui, ó. Ou seja, lembra lá da definição de função de segundo grau? De equação de segundo grau, quando eu tenho um discriminante ou delta maior que zero, automaticamente eu tenho na minha função duas raízes reais e distintas, tá? Eu tenho um x1 e um x2 aqui. E é esses valores, ou seja, é onde a parábola está fazendo a interseção com o eixo x, é esses valores aí que vai me dar exatamente esses prejuízos, tá? Esses prejuízos que a questão está me pedindo, beleza? Como que eu acho esses valores aqui? Esses valores eu acho automaticamente aqui fazendo Bhaskara, né? Então, para eu achar Bhaskara aqui, o que eu tenho que fazer? x1 e x2 vai ser exatamente, lembra lá? Menos b mais ou menos a raiz do discriminante sobre 2a. Então, aqui é o meu x1, vai ser quem? Menos b, né? Que aqui é menos 140. O mais, vamos colocar menos primeiro. Menos, tá? Menos, olha só, a raiz de discriminante, que é 10 mil. Raiz de 10 mil já é 100, então eu já vou colocar aqui direto sobre 2 vezes o menos 1. Então, aqui vai ficar menos 2, tá? E aí, esse resultado aqui vai me dar 120, galera, tá? E o meu x2 vai ser exatamente isso aqui, só que com esse sinal contrário. Vai ser o sinal positivo, por causa disso aqui, ó. Então, vai ficar menos 140 mais 100 sobre menos 2. E aí, galera, esse resultado aqui vai me dar 20. O que isso quer dizer? Que aqui eu tenho 20... e aqui eu tenho 120. 120, tá? Beleza? Olha só, um ponto interessante. A parábola, essa partezinha aqui está acima do eixo x, quer dizer que aqui é positivo. Essa partezinha aqui que vocês estão vendo, ó, ela está abaixo do eixo x, quer dizer que aqui, ó, é negativo, tá? Negativo. Para ser menor que zero o meu L, ele tem que ser nessa parte negativa aqui. Lembrando, eu não estou dando uma aula de inequação. Estou fazendo uma coisa bem resumida aqui de inequação para vocês, tá? Para ser menor que zero esse lucro aqui, eu tenho que estar exatamente aqui, galera, ó. Ou seja, menor na parte negativa, tá? Na parte aqui, ó, nessa partezinha negativa. E para estar na parte negativa, eu tenho que estar exatamente onde eu mostrei aqui para vocês. E aqui também, ó. Afinal de contas, aqui também é negativo. Essa parte positiva aqui, eu teria que estar aqui dentro, ó.
mas eu não posso estar, afinal de contas ela é positiva. Por quê? O meu lucro ele tem que ser menor que zero. Para ser menor que zero, eu tenho que estar nessa parte negativa aqui, tá? Beleza, pessoal? Então, o que isso quer dizer? Que o lucro, que eu não vou ter lucro, ou seja, eu vou ter prejuízo quando eu tiver um P. O que é o meu P? Exatamente esse X1 aqui, ó, P1 e P2, ó. P2, ó, vou até colocar aqui, ó, P2. Vamos colocar aqui, ó, P2. O P2 for menor que 20 e maior que 120, ou seja, tem que estar antes do 20 aqui. Então, eu vou colocar isso aqui para vocês, ó. O meu intervalo vai ser esse aqui, P pertence a R, tal que o P tem que ser menor do que o 20, ou, olha só, ele tem que ser maior, o P tem que ser maior que 120, tá? Então, tá aí o meu intervalo, tá? Vamos fazer bonitinho isso aqui, ó. Aí, ó, pronto, fechou. Beleza, pessoal? Então é isso. Meu lucro tem que ser com um P menor do que 20, eu tenho que ter vendido menos que 20 peças ou o quê? Maior que 120 peças, tá? É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês, até mais.